Mais de 13 mil ingressos vendidos para o jogo do sábado, ainda no sábado. E o Santa está tentando aumentar a capacidade para 40 mil torcedores. Alô, Miguel. Grande abraço, Miguel. É verdade, Vibrante. Amanhã ou quarta-feira, no mais tardar, Santa deve passar por uma vistoria, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado, também a Polícia Militar, Batalhão de Choque, para realizar essa vistoria no Arruda. Todo mundo lembra que a gente já vem citando aqui na Transamérica que o Arruda vinha passando por algumas melhorias, pontos de melhorias. Ali na arquibancada superior, vocês lembram, próximo à torre, né? Você deve lembrar bem, Vibrante, que a gente vinha frisando isso, tinha ali uma reforma, mini reforma estrutural. Do lado externo também, algumas vigas, passaram por alguns vergalhões, passaram por alguma vistoria e melhoria por parte da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, disso já com dinheiro, o aporte da Cobra Coral Participações S.A. e também com a obra que estava já orçada pelo Santa Cruz, mas que estava andando vagarosamente, e depois da chegada da SAF, que ainda nem está valendo oficialmente, mas já está atuando, né? Essas obras foram tocadas de forma mais ágil, né? De forma mais rápida. Então, o Santa vem trabalhando nessa melhoria para acionar o Corpo de Bombeiros e convocar as autoridades para mais uma vistoria, que deve acontecer amanhã ou quarta. E com isso, se passar nessa nova vistoria, a expectativa é de que tenhamos 40 mil torcedores no José do Rego Maciel no próximo sábado, o jogo da volta contra o Sport Clube do Recife. Hoje, a capacidade do Arruda, logicamente com a autorização dos laudos, né, do AVCB, que é o alvará de verificação do Corpo de Bombeiros, tá? Ele só pode colocar, o Santa só pode colocar 30 mil torcedores. Por questões de segurança, vinha colocando até menos, né? Não é que o estádio encolheu não, torcedor, é porque alguns setores estão interditados por conta das obras. Por exemplo, aquelas obras do banheiro, elas provocam entulhos. Os entulhos estavam ali por baixo das arquibancadas. Então, para evitar que o torcedor tenha contato com pedra, com paus, pedaço de madeira, pedaço de concreto, e transformar aquilo ali numa eventual briga numa arma, aí aquela área foi isolada. Então, o Santa diminuiu a capacidade de ingressos à disposição do torcedor, estava colocando no máximo 27, 28, e agora vai tentar 40 mil, que é para esse jogo decisivo, onde a matemática também o torcedor coral já sabe. 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. 3 gols ou mais de diferença dá Santa Cruz. O Sport pode perder por até 1 gol de diferença, que já estaria classificado para a grande final do campeonato. Vibrante. Miguel, o Santa perdeu alguém para essa partida? Santa Cruz teve alguém machucado? Tem algum problema de ordem médica? Tem sim, o Totti saiu com o joelho machucado no último sábado, foi substituído e hoje o treino foi fechado, Vibrante. A gente está na expectativa aqui, apurando nos bastidores, para saber se ele foi reavaliado nesta segunda-feira, se vai precisar fazer exame de imagem, se há lesão, se não há, se foi apenas um trauma e com tratamento conservador, tratamento ali com gelo já resolveria, porque o Santa folgou ontem. Então, hoje teve o regenerativo, a avaliação de todos os atletas, trabalho de academia para quem atuou nos 90 minutos ou um pouco mais de 60 minutos, trabalho com bola para aqueles não relacionados e quem atuou menos. Então, a gente está apurando essa informação sobre a questão do Totti. Se realmente foi um trauma ali do momento do jogo e as dores cessaram, não haverá, se haverá ou não necessidade de realização de exame de imagem. Totti é o único que preocupa. Demais atletas, todos à disposição. Quando eu digo demais atletas, é aqueles que vêm jogando. Porque na última sexta-feira o Itamachule chegou a citar jogadores que nem estrearam ainda com a camisa do Santa e ele estava lamentando ali a ausência desses atletas no banco de reservas ou no time do Coral. Bom, deixa eu fazer a seguinte pergunta para Zé Maílson. Se o Santa Cruz foi demasiadamente defensivo, se você acha que foi uma postura demasiada defensiva do Santa na Ilha do Retiro no último sábado, houve exagero do Itamachule em relação a essa questão, Maílson? Olha, Vibrante, eu acho que a gente pode
Cara, caracterizar. Eu acho que ele ia dizer isso. Caracterizar que o Santa mais defensiva. E claro que o Santa Cruz estava a puxar o jogo. E eu não diria que foi uma postura demasiado defensivamente falando. Mas foi uma postura que o Santa Cruz adotou e que... Tá meio complicado o sinal. Não, o time do Sport ainda coletivamente vai precisar evoluir bastante. O Santa Cruz acabou encontrando uma equipe que individualmente foi muito bem, né? O Sport venceu o Santa Cruz nas suas individualidades, para mim, e com isso a postura defensiva. Vamos depois tentar reconectar, né? Eu vou então. O seu opinar, torcedor, né? Deu errado. Agora, eu não diria que foi demasiadamente. Dá não. Vamos tirar o Maílson aí. É o seguinte, para mim foi. Eu acho que o Santa foi, sim, demasiado defensivo. Acho que houve, sim, um excesso de recuo de linhas, de falta de agressividade para com o adversário, porque é aquela velha coisa, não existe essa coisa, essa questão radical de um time só ataca e outro só defende. A gente pode ter isso mais equilibrado. Santa Cruz poderia dizer o seguinte, reconhecemos que a gente está na casa do adversário, de que individualmente as outras peças são melhores do que as nossas, sim, isso acontece, porém nós temos um time mais entrosado. O Santa Cruz se conhece mais do que o Sport. Jogadores aí que estão desde o ano passado, que foram para o Retrô, voltaram para o Santa Cruz, e o Sport é um time todo novo. Sendo assim, vai ter hora que o Sport vai agredir mais, baixa as linhas. Mas tem hora que quando nós pegarmos a bola, estou falando pelo lado do Santa Cruz, na hora que pegar na bola, dá sim para tramar uma jogada melhor, ter mais a bola no pé, tentar acuar um pouco o time do Sport, fazer as jogadas abertas, dar mais amplitude no jogo, não apenas se livrar da bola. Santa Cruz tentou ligação direta várias vezes durante a partida, e aí dava errado, o lançamento saía errado, bola para Thiaguinho a toda hora, a todo instante, a bola saía, o Sport recuperava, vinha para cima. Então, para mim, o Santa foi demasiadamente um time defensivo, passou do limite, passou do que deveria ser. Bom, Oi, pois não, Miguel. E isso irritou bastante o técnico Itamar Schulli, que chegou a admitir que os jogadores não fizeram o que foi passado ao longo da semana. Ou seja, eles não treinaram isso, essa questão de ligação direta, de tentar rifar a bola. Vou até pedir licença aqui ao Maílson para fazer esse comentário. Eu sou um crítico ferrenho do Thiaguinho. Todo mundo idolatra Thiaguinho no Santa Cruz. Mas Thiaguinho, se você notar, ele corre de cabeça baixa. Ele não olha para o campo de jogo na hora do cruzamento. E muitas vezes ele vai cruzar, ele está olhando apenas para a bola. Não olha para o companheiro, não olha para ver se tem alguém lá na frente, para ver se coloca uma bola no ponto futuro, ou se faz um passe mais aprimorado. Ele só corre, chega na linha de fundo e cruza. E isso não foi passado pelo Itamar Schulli, ele admitiu isso na entrevista coletiva no último sábado após a partida. Pois é. Aí, para esse jogo, eu sei que está muito cedo ainda, né, Miguel? Ainda é segunda-feira e tal, mas será que tem possibilidades para alterações no time que vai começar a partida no próximo sábado? Acho que sim, viu, Vibrante? E aí eu estou falando no achismo. Achismo no jornalismo não existe, mas a minha aposta é de que realmente ele vai fazer mudanças. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ouvir o Itamar Schulli e eu fiz a pergunta a ele na entrevista coletiva, vamos reproduzir já esse trecho. Por que ele começou com Vini Moura se Matheus Melo vinha sendo titular nos últimos jogos? Ele até meio que se chateou com a questão que foi feita, o questionamento que foi feito, porque o Matheus Melo, ele realmente não foi titular ao longo da temporada, né? Mas ele utilizou o Matheus Melo em grandes jogos, em várias partidas, muito mais do que o próprio Vini Moura. E aí ele utilizou o argumento de que foi o time que ele colocou em campo no sábado que venceu o Sport na primeira fase lá no José do Rego Maciel. Mas ali era diferente. Para você ter uma ideia, o Douglas Esquilo foi quem fez aquele gol no 1-0 que o Santa venceu o Sport no Arruda. E o Douglas Esquilo não apareceu. Está no condicionamento físico ainda, na transição, nem na relação do banco estava. Então, o time não foi totalmente igual àquele que venceu o Sport na primeira fase. Acredito que tenhamos mudança sim. Acredito que o Matheus Melo deva voltar à titularidade, apesar do Itamar ter ali feito uma crítica
ao próprio Matheus Melo. Na resposta o ouvinte vai entender, vai compreender. Mas eu acredito também, viu, Vibrante, que o Thiago Galhardo tenha mais uma minutagem. Não fique apenas nos 30 minutos, não. Eu acredito, pode até acontecer, dele começar de frente e ser substituído ali com 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, começar como titular. Aí vai depender muito de quem vai sair desse time para que o Thiago Galhardo ele possa assumir essa titularidade. Uma coisa é certa, o Itamar deu a entender que realmente vai utilizar por mais tempo o Thiago Galhardo no jogo do sábado que vem. Boa noite a todos. Tava boa. Eu sou obrigado a concordar com o meu colega de profissão. Qual deles? O Carlos Miguel, que acabou de falar, o Fitidense. Esse é o perigo. O Santa Cruz é favorito, sim, para o jogo do sábado contra o Sport no estádio do Arruda, Vibrante. Eu disse isso? Não disse dizendo, mas quis dizer. Não disse dizendo. Mas quis dizer. Eu não disse, né, Mário? Sim, mas você quis dizer em outras palavras. Pelo entendeu? amor de Deus. Palavras. O Diego Eduardo, por favor, salve a pátria, né, e fale um pouco sobre a postura do Santa no último sábado. Foi excessivamente defensiva ou não? Boa noite para você, Boa Vibrante. noite. Boa noite, equipe Transamérica e ouvintes. A proposta de jogo do Itamar Schulli foi justamente para poder priorizar a marcação. Quando o Sport faz o primeiro gol com paciência, o Santa demora a entrar nesse ritmo de contra-ataque. Porque tendo o Thiaguinho como ponta esquerda, que é a força motriz desse ataque do Santa Cruz hoje, o Santa demorou um pouco. Porque precisava justamente ir um pouco mais ao ataque para poder buscar o empate. Até aconteceu, quase aconteceu por 2 vezes com o Thiaguinho, mas esperávamos um pouco mais do Santa. No segundo tempo até entrou o Thiago Galhardo para ser aquela referência, coisa que o Vini Moura não foi no primeiro tempo, com a peça figurativa no ataque do Santa, e o Matheus Melo entrou na vaga do João Pedro justamente para poder suprir a ausência do próprio João Pedro, que não jogou bem no jogo, não jogou bem na partida. Então, o time se organizou um pouco mais, porém, esperava um pouco mais de força ofensiva, coisa que não aconteceu. Agora a circunstância é diferente. Na primeira fase, o Santa soube segurar o Sport, um time que ainda não estava nem um pouco entrosado, e marcou um gol numa jogada fortuita, né? Uma jogada isolada. Agora, a situação do Santa foi diferente. O Santa poderia ter oferecido um pouco mais de resistência após o primeiro gol. Quando sofreu o segundo gol do João Silva, o time se desmantelou de vez, e aí aconteceu do Santa ficar totalmente desorganizado e agora vai ter que correr atrás de prejuízo. Miguel, vem contratação nova, é só depois da semifinal que serão anunciadas as contratações? Isso, Vibrante. Falávamos já no sábado. Aliás, um nome a gente já vem antecipando aqui, né? Que o Santa está fechando. Antes de dizer as 3 contratações que o Santa deve anunciar nos próximos dias, dizer que o Felipe Alves postou uma foto dentro do avião, hoje, já dizendo, partiu Recife. Era a legenda da foto, então está chegando o goleiro do Santa Cruz. Deve se apresentar nesta terça-feira e essa era a expectativa, que ele se apresentasse depois do Carnaval. Vamos lá, as contratações que o Santa está fechando e deve anunciar, logicamente, na próxima semana, né? Porque tem um foco aí dessa semifinal. Pedro Favela, volante, 25 anos, estava no Velo Clube. Este nós já estávamos falando já há alguns dias, atleta que disputou a Série A1 do Campeonato Paulista, jogador que tem assistência também, bem quisto, inclusive foi titular em quase todas as partidas lá no Velo Clube, o Pedro Favela. Ele disputou até o último jogo, inclusive do Velo, que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Jonatas Paulista, volante, que estava no Noroeste, outro que disputou também a Série A1 do Campeonato Paulista. E o zagueiro Eurico Lima. Eurico Lima estava no Betim de Minas Gerais, já passou pelo Clube Náutico Capibaribe e é um jogador que também vai ser anunciado pelo Santa Cruz. Lembrando, esses atletas, além do Felipe Alves, eles já são frutos da Cobra Coral Participações S.A. É a empresa que vai comandar a SAF. Eu digo vai porque esse processo ainda está em análise, inclusive a análise da documentação teve um prazo prorrogado por mais um mês, tá? Antes de ser apreciada na AGE, Assembleia Geral de Sócios, e também passar pela apreciação do Conselho, apenas apreciação porque o Conselho não tem poder de veto. Então, o Conselho Deliberativo, que eu me refiro. Esses atletas já estão sendo contratados pela SAF e, digo mais, o Itamar Schulli não tem
total participação nessas negociações, não. Ele foi questionado no sábado sobre esses nomes. Ele disse que tomou conhecimento dessas contratações que estavam vindo para o Santa Cruz e que soube de alguns e que conhecia alguns, mas deu a entender, deixou nas entrelinhas que não tem total participação de aprovação nessas contratações, ou seja, já é a SAF trabalhando com os seus investidores. Dessas possíveis contratações aí, Diego, o melhor deles é o Pedro Favela mesmo? Eu estou em dúvida, Vibrante, porque para mim são dois jogadores interessantes, o Pedro Favela e também o Eurico. O Pedro Favela, ele jogou esse ano no Velo Clube, inclusive titular absoluto, ajudou muito na campanha do Velo Clube de garantir vaga para a Série D do ano que vem, do Campeonato Brasileiro, e também ele tem uma passagem muito boa no São José, jogando na Série A2 de São Paulo, fez uma boa campanha na primeira fase, só que o São José ficou no meio do caminho, mas ainda assim deixou uma boa impressão o Pedro, tanto que foi para o CSA para jogar a Série C. E o Eurico, ele tem experiência internacional. Base do Cruzeiro, é um defensor mais experiente, tem 30 anos, é zagueiro, também joga de lateral direito e marcou 3 gols no Campeonato Mineiro desse ano com a camisa do Betim. Para mim vai ser um jogador bem interessante de acompanhar, né? Tanto o Eurico e o Pedro Favela são 2 jogadores que me agradam para jogar a Série D. Vamos lá, boletim de momento do lateral direito Totti, que saiu machucado na partida do último sábado na Ilha do Retiro. Como é que tá o Totti? Pois não, Miguel? Difícil a situação, viu, Vibrante? Tem lesão, foi um trauma forte, um entorse muito forte que ele sofreu no joelho. Os médicos do Santa, doutor Antônio Mário Valente, vai avaliar nas próximas 48 horas. Por sorte, não atingiu o ligamento, não vai haver necessidade de um procedimento cirúrgico, por exemplo, mas é uma torção forte. Inclusive, continua aqui na apuração, porque é muito difícil que o Totti se recupere ao longo dessa semana. Tem o treinamento da terça, da quarta, da quinta e da sexta. 4 dias, e os médicos vão avaliar nas próximas 48 horas. Ou seja, amanhã Totti não vai treinar. Então, restam 3 dias. Se for levar em consideração que 48 horas ele não treine, só restaria o treino da quinta e da sexta. Difícil a situação do Totti, inclusive recebo aqui a informação de que a região está muito dolorida, o jogador sente muitas dores e eu começo a acreditar que o Totti não deve ir para essa partida, mas está muito cedo, vou ficar com a palavra dos médicos do Santa Cruz de que o Totti vai ser avaliado nas próximas horas, o exame de imagem já foi feito e vamos aguardar a situação de recuperação do jogador, mas é uma situação muito difícil. Em relação a Douglas Esquilo, que estava na transição, o período de transição já passou, ele está à disposição do técnico Itamachule, pelo menos essa é a boa notícia. Olha, Moisés tricolor aqui no Instagram, Miguel, perguntando se Léo Reis vem para o Santa Cruz. Eu não tenho essa informação, Vibrante. Eu só tenho esses nomes que eu citei agora há pouco. Léo Reis não é um nome que passou ainda pelo nosso radar, mas vamos apurar juntamente com as fontes ligadas ao Santa Cruz. Desejar uma franca recuperação aí ao Totti, mas que para jogar sábado é melhor ele não jogar mesmo, não. Pior que tem gente dizendo aqui que é um grande reforço. É melhor ele não jogar. De Totti. Melhor não. Não vou fazer isso. Santo tricolor também. Não vou fazer isso com o rapaz. Desejar ele uma excelente recuperação. Mas para sábado é melhor ele se preservar, não jogar. Olha, tem uma lembrança do Silvio Tavares aqui que eu queria escutar o Diego Eduardo. Ele pergunta aqui, por que Everton Senna e Matheus Melo não estão no time titular? Matheus Melo, vamos conversar durante a semana, certo? Mas Everton Senna já está à disposição há um bom tempo. Ele não merecia ser titular desse time? O que é que você acha, Diego? Futebol ele tem, Vibrante. O Everton Senna tem qualidade para isso, não só jogar na defesa, mas também como lateral direito e também como primeiro volante. Mas na defesa com o Everton Senna e o Matheus Vinícius, confesso que é uma dupla que me agrada bastante. Agora, o Itamachule está priorizando justamente o quê? A sequência. E o William Alves com o Matheus Vinícius, por enquanto, vem dando conta do recado. Mas o Everton Senna, em termos técnicos, de qualidade, não deve para ninguém e merece sim mais oportunidades, mais minutária. Olha, Vibrante. Pois não, Miguel. Sobre Everton Senna, eu posso dar aqui um testemunho. Pois não. O jogador voltou recuperado de lesão, ele passou por uma série de fisioterapia,
ele também estava entregue na transição, saiu da transição, ficou entregue ao departamento de futebol e até chegou a ser utilizado em umas partidas na primeira fase, na reta final da primeira fase. Porém, há uma insegurança do atleta. Então, o próprio Itamachule conversou individualmente com o Everton Senna e algumas pessoas que trabalham no Santa Cruz conversaram também com o Everton Senna e a impressão que nos foi passada é de que há uma insegurança por parte do jogador de entrar em campo e se lesionar mais uma vez. Então aí está muito bem explicado, né? Está muito bem explicado mesmo. Diego, você colocaria de frente, se está na pele do Itamar, tem que tirar o resultado de 2-0 para tentar levar ao menos para os pênaltis. Você colocaria Matheus Melo de frente, colocaria o Thiago... Eu estou parecendo Cebolinha hoje. Colocaria Thiago Galhardo de frente também? Os dois, Vibrante. Porque se o Thiago Galhardo jogou por 45 minutos, ele pode jogar por um pouco mais do que isso. Então, um atacante, com a característica que ele tem, e também a concorrência dos demais, o Thiago Galhardo está à frente. Então, tiraria o Vini Moura para colocar o Thiago Galhardo, e o Matheus Melo é uma peça indispensável nesse time. Não sei porque o Itamachule ainda insiste em colocar no banco de reservas em alguns jogos, quando ele realmente dá um toque a mais, né? É um jogador técnico. E ele, ao lado do João Pedro, ele contribui consideravelmente. O meio do Santa, ele ganha bastante, ele enriquece muito. Então eu colocaria o Matheus Melo e também o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo na vaga do Vini Moura, já que o Israel deve ser o titular no jogo sábado, já que o Totti está machucado, o Totti fica de fora e assim entra o Matheus Melo para fazer o time. Rapaz, só um detalhezinho. Diego, opinião minha, tá? Não gostei do jogo do Israel. O que é que você achou? Talvez porque ele estava jogando na ponta direita, né, Vibrante? Na posição dele, de lateral direito, ele rende mais. Um jogador mais forte fisicamente. Sendo que o Totti vai ficar de fora, o Israel pode preencher esse espaço, não apenas defensivamente, mas também nos contra-ataques, que é um jogador também de muita imposição física. Eu acho que ele vai contribuir.